Olá! Hoje eu vou falar sobre um conceito que para mim é muito verdadeiro, que é o seguinte: para se manter vivo é preciso se manter interessado e curioso pelo mundo. Você vai ver como interesse e curiosidade é a base de muita coisa. No meu conceito, sim, é a base de você ter ânimo para levantar da cama de manhã, para você se empenhar no seu trabalho, para você observar com mais, como é que se fala? Tá mais apurado para observar os seus relacionamentos, as pessoas que estão à sua volta, o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, quem realmente tem uma sintonia legal com você e quem não tem. É sobre isso que eu quero falar hoje. Porque esse canal é sobre psicologia, sobre comportamento, sobre os nossos sentimentos mais profundos. É uma forma de te apresentar o trabalho do psicólogo, de te mostrar temas, assuntos com os quais você pode levar para um psicólogo, você pode levar para a terapia, você pode trabalhar, porque cada um desses assuntos é um exemplo de angústias diárias de pessoas diversas. Eu trago aqui situações que eu vejo no mundo, situações que eu trabalhei quando eu atendia na clínica, e coisas que eu observo que são bastante importantes e interessantes do nosso funcionamento. Então, é o que eu digo, conta com psicólogo quando sozinho tiver difícil. Eu mesmo não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe bacana lá, o link está aqui, ou aqui pelo WhatsApp, é até mais prático de você pegar as informações de horários, valores, local de atendimento. Para quem prefere o atendimento presencial, eles atendem na região da Avenida Paulista, perto do metrô. Para quem está fora ou prefere o online, tem essa possibilidade também. Então, vamos falar disso. O que é essa questão? Tô olhando para baixo porque eu tô lendo, para não esquecer a frase que eu coloquei. Para se manter vivo é preciso se manter interessado e curioso pelo mundo. Eu acho que se manter vivo, a gente pode entender palavra por palavra dessa frase. Quando eu falo vivo, é uma vida que vale a pena. Eu não estou falando de sobreviver. Eu falo que para se manter vivo, ou seja, ter uma vida que vale a pena, que é interessante, que é estimulante, que te faz sentir bem, te faz sentir no mundo, participante, o interesse e a curiosidade são componentes muito importantes. Isso são coisas que você pode desenvolver com você mesmo e se você não tem, você pode entender o porquê que você perdeu. Eu não digo que é que você não tem. Eu não tenho, nunca tive. Não. Toda criança nasceu interessada e curiosa. Toda criança quer mexer nas coisas. Toda criança sorri quando vê um negócio diferente, quando vê uma luz, quando vê um rosto diferente. Se espanta quando vê alguma coisa que assusta. A vida inteira usei óculos. Eu lembro que eu assustava bebê com o óculos, né? Que negócio estranho, viu? Algumas pessoas sem óculos, de repente aparece uma pessoa com um aparelho, com um negócio aqui no rosto, um objeto. Que isso? Então, isso é a curiosidade, é o espanto, é o que é isso? Pera lá, tem um negócio diferente aqui. Isso algumas pessoas, né, ou em algum momento da vida, ou algumas pessoas de uma forma geral, perde porque deixou permitiu que entrasse na rotina, que entrasse na dos outros, que normalmente o que acontece muito é quando você está muito empolgado com uma coisa, você está muito entusiasmado, aparece alguém que quer se colocar de bacana ali na história, ou que não entende aquilo que você tá curtindo e fala: você gosta disso? Você achou isso interessante? Isso aí eu também faço. Isso aí fulano, que é metade de você, tirou de... Esse tipo de coisa vai fazendo a pessoa falar: poxa, eu tô empolgada por uma bobagem. Né? Quem eu sou? Eu sou uma pessoa boba, então? E aí você vai falando: não posso me empolgar com isso. Preciso fazer essa mesma cara de paisagem. Nossa, que crime que é isso, que crime que é você permitir, e eu falo você permitir, que quem está assistindo os vídeos aqui numa certa sequência está percebendo que cada vez mais eu estou colocando ênfase, porque é uma coisa que eu acho importante, na sua responsabilidade, no quanto que as coisas acontecem na tua vida, porque você de alguma forma permite
ou que façam ou que desfaçam, ou você se permite. Tanto que a gente vê as pessoas reclamando dos outros ou reclamando do que acontece. Ai, aconteceu isso, ai, fulano falou, ai, fulano fez, fulano é horrível, fulano é horrível, mas o quanto que você permitiu esse fulano na tua vida? O quanto que você continua permitindo? Aí você tem um monte de desculpa, né? Você fala, se não tiver fulano, tem ninguém. Então, mas todo mundo é igual. Se trocar fulano, vou achar um ciclano idêntico. Será? Ou será que não é você que está com esse olhar enviesado e que só vê no mundo aquilo que já é conhecido seu, aquilo que já está aí há muito tempo? Porque isso é tão básico na vida da gente, no psicológico, no estudo da psicologia da pessoa. Aquilo que você foi se acostumando de alguma forma, aquilo que você foi aceitando como verdadeiro, acaba ficando como situação única na tua vida. E você não percebe que aquela foi só uma das opções, né, do que existia. Como, por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada na infância, ou em algum momento forte da vida dela, que colocaram ela de lado, que não levaram ela em consideração, ela considerou que a necessidade de amor dela não ia ser suprida, que isso não é para ela. E aí ela passa uma vida ligada, olhando de alguma forma interessada nas pessoas que faziam esse mesmo tipo de coisa. Ela considera como real e verdadeiro só as pessoas que desprezam, só as pessoas que desmerecem. Porque em algum momento aquilo foi muito sensível, aquilo entrou no momento que ela precisava e ainda não tinha condições de perceber de que não. Pera lá, aquela pessoa está dizendo ou demonstrando ou de alguma forma ali indicando para ela que ela não merecia nada melhor, que ela merecia uma desconsideração mesmo, e ela assumiu aquilo como verdadeiro. Falar, então é isso, eu sou essa pessoa que não merece consideração. E ninguém falou para ela, e ela não parou e falou, não, isso não é verdade. Eu sou uma pessoa que precisa consideração, que merece consideração e que vou ter força para ir atrás dessa consideração. Se não é aqui, em outro lugar eu encontro, porque isso é meu, né? É uma qualidade minha de ser uma pessoa legal, bacana, interessante. E aí ela perde interesse pelo mundo. Ela não se percebe mais interessante. E aí ela perde interesse pelo mundo e perde a curiosidade, porque a curiosidade é fogo, né? Se você tem curiosidade, você pode encontrar de tudo. Você pode encontrar coisas muito legais e pode encontrar coisas muito pesadas. Então a gente perde a curiosidade de uma forma inconsciente porque tem um medo lá dentro de você de encontrar coisas que não vão te fazer bem, que você não vai gostar de ver. Então você fala, eu não vou cutucar, não vou mexer no vespeiro, inconscientemente. Não estou dizendo que você faz isso, né? Inconscientemente. Você fala, não vou mexer nesse vespeiro, não sei o que eu vou encontrar ali. Aí eu vou cutucar aquela pessoa que está me distratando, deixa ela continuar fazendo isso. Isso é ela. O que você faz? Você reclama dela. Você reclama, você desiste. Desiste de ir, de fazer coisas, de estar no mundo. Porque a curiosidade verdadeira te leva a um interesse que te faz ficar motivada, te faz ter vontade de ir para o mundo, de conhecer coisas, de ir para um museu, de ir para um passeio, de fazer uma caminhada ao ar livre, de pegar um livro legal, de conhecer pessoas, de bater papo com a pessoa que sentou do teu lado, porque você tem até uma sensação que se você colocar a cabeça nisso, você não pode sair mais. Você tem que ter um compromisso. Fala, não, você não pode só conversar um pouco com a pessoa, se de repente ela demonstrou que não é muito legal, vai para o próximo, puxa papo com o próximo. Fala, não, agora eu tenho um compromisso com essa pessoa, eu devo a ela uma demonstração de que ela não pode se sentir tão mal como eu me sinto mal no mundo. Só que essa pessoa não está nem aí com você. Né? E você não está causando tanto dano assim, é uma conversa, só que aquilo é tão forte para você que você tem a sensação que você repete aquilo com todo mundo que está à sua volta, com as pessoas que estão só passando e com as pessoas que realmente estão mais firmemente na tua vida, mas muitas vezes não, né? Porque você perdeu a curiosidade de olhar para dentro de você também, não só de olhar para o mundo, porque o olhar para o mundo, ter essa curiosidade para saber o que tem no mundo, te coloca conectado e se relacionando com o mundo, se relacionando com pessoas, mas olhar para dentro de você também te coloca conectado com você e te conhecendo. E
a gente não se conhece, a gente se conhece muito pouco. Como é importante a gente olhar e tentar entender, poxa, aquilo que eu fiz, por quê? Por que que eu fui embora mais cedo daquela festa? Por que que eu falei aquela palavra mais pesada com aquela pessoa? Ou por que que eu deixei aquela pessoa falar aquilo pra mim que era tão pesado, tão... Hora que você começa a entender, não, olha, tem a ver aqui com meus sentimentos, tem a ver com as minhas necessidades básicas que não foram supridas, tem a ver, e aí você consegue entender aquilo tudo e poder refazer muita coisa. Você não sabe quanto isso é libertador, quanto é maravilhoso. Bom, é isso. Eu queria só fechar comentando uma coisa. Uma pessoa botou nos comentários, eu leio os comentários, tá? Pode ser que eu não responda a todas porque é muito, mas uma pessoa colocou que está sentindo falta dos textos. Antigamente eu fazia antigamente, até pouco tempo atrás, né, uma semana atrás, eu fazia um roteiro das minhas ideias, porque eu não queria perder nada e tal, e publicava esse roteiro na caixa de informação. Nos últimos vídeos eu não estou colocando mais, porque eu não estou escrevendo mais. Eu falei, eu vou deixar fluir, eu vou falar o que eu sei, eu vou falar o que eu lembro, porque eu acho que eu fico mais espontânea. Eu acho que olhar para baixo e tentar pegar o roteiro para não perder nada, tava tirando um pouquinho. Então, me fala o que você prefere. Você lia aquele roteiro? Você dava uma olhada nele e você fala, tem um texto aqui que é legal para mim? Porque o que eu tô pensando em fazer em algum momento, não sei quando, em algum momento da minha vida, antes de eu ir embora, de montar um livro com aqueles textos, ou um livro virtual, ou um livro que pode ser impresso. Tô pensando. Me fala o que você acha. Talvez eu coloque isso na Guia Comunidade. A Guia Comunidade está sempre rodando uma pergunta, uma enquete, que eu gosto da participação, eu gosto de saber o que vocês pensam. Enfim, pensar nisso. Pensou numa questão sua aí que você não está conseguindo resolver sozinho, pensa no psicólogo para te ajudar. Compartilhe o vídeo com quem vai ser legal também de ouvir. Deixe seu like, porque ajuda muito o canal. E obrigada por me assistir.